Oi, Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. E aí, como está? Tudo bem? Inês, seja bem-vinda. Itamara, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Vanessa, Sandy, vamos lá para mais um dia de vitória, mais um dia que o Senhor tem preparado para que a gente. Depois me chama, depois da live me chama, Fabiana, tá bom? E aí a gente conversa. Vânia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Hoje, Dai Brito. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante. Michele já está aqui. Michele é a minha parceira de, de live hoje. E juntas nós vamos, já te chamo, Mi. Nós vamos estar ajudando aqui, né? Conversando com vocês. Flávia, seja bem-vinda. Lailinha, beijo, meu amor, seja bem-vinda. Nós vamos estar aí, Elton, seja bem-vindo, conversando, né, acerca de um tema que é bem bastante pertinente. É um tema que há muitos questionamentos, né? Tem muitas meninas e pessoas que têm dúvida, né? Como Deus fala conosco, né? E hoje a gente vai tentar, assim, à luz da palavra, ajudar vocês para que vocês estejam aprendendo, né? Aprendendo. A nossa caminhada com Deus, como eu sempre falo, oi, Karina. A nossa caminhada com Deus, eu sempre falo que é um aprendizado diário, né? É um aprendizado constante. Felipe, seja bem-vindo. Eu sei que Deus tem a acrescentar nas nossas vidas. Jéssica, boa noite. Deus tem a acrescentar nas nossas vidas muito mais, sempre, 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 né? E só basta a gente se dispor. Nós precisamos estar dispostos, dispostos para ouvir Deus, dispostos para entender, né? Dispostos para renunciar, porque muitas vezes nós precisamos renunciar. Ai, pastora, renunciar o quê? Renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, ao nosso ego, né? Às vezes, eu acho que é uma das renúncias mais difíceis que tem, é a gente renunciar ao nosso eu, né? Às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Então, num relacionamento, muitas vezes exige renúncia. Qualquer relacionamento, tá, gente? Seja de amizade. Quantas vezes vocês façam aí uma avaliação rápida? Quantas vezes vocês, pela amizade, pelo seu amigo, você não fez algo até que você não gosta muito de fazer, né? Mas você fez porque seu amigo pediu, né? Isso é uma renúncia, né? Então, muitas vezes a gente renuncia para os nossos filhos, né? Quem tem filho sabe, aí filho faz aquela carinha de choro, aí você vai lá e faz o que o filho quer. Exatamente, Elton, exatamente. A Bíblia fala, Elton, que Deus não nos dá tribulações que nós não possamos alcançar, não possamos suportar. Então, o que eu tenho para dizer a você hoje, Elton, é você precisa aprender a descansar em Deus, né? É descansar como o Senhor toma conta, né? Toma conta. Enfim, e aí, Polia Glass, como está? Eu vou começar nossa live, vou chamar aqui a Michele, né? Para a gente já dar um início do nosso papo, que vai ser bom e muito importante.
Então, como eu estava. Oi, Mi, boa Oi, noite. Dé, boa noite. Consegue me ouvir Boa noite. bem? O som tá legal, Tá tá bom? bom? Ótimo. Tá dando um pouquinho de eco, mas tá bom. Então, Michelle, eu vou começar aqui só explanando algumas coisinhas, né? Eu já comecei. Oi, Lúcia. Eu já comecei aqui batendo um papinho, respondendo algumas questõezinhas e vamos lá. Meninas, a nossa caminhada com Deus, uma das certezas que nós temos é que precisamos estabelecer um relacionamento com Deus, né? E o nosso Deus, eu achei uma frase assim magnífica, magnífica, que fala que a essência do nosso Deus é a comunicação. Achei incrível, e é, né? Como ter um relacionamento sem comunicação? Sem um tete a tete, sem bater papo, né? Assim é o nosso relacionamento com Deus. É diálogo, meninas. Diálogo sempre, sempre, sempre. Então, existem alguns passos básicos para a gente começar um relacionamento com Deus. Eu vou dar uma pincelada e aí a gente entra no nosso tema propriamente dito. Primeiro passo, uma verdade que você precisa entender, aceitar e guardar no seu coração. É como se você estivesse tomando um remedinho. É para ele tomar e ficar aqui dentro, fazendo o que tem que fazer. Então, Deus te ama e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, tá? João 3,16, ele diz que Deus nos amou primeiro. Então, antes de qualquer coisa, ele te amou. Então fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo. Gente, o mundo é a criação, sabe? O mundo é o sonho de Deus. O ser humano é o sonho de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu próprio filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, ele nos amou primeiro. E por conta desse amor, né? Ele ainda, além de te amar, ele quer projetar em você, ele quer que você tenha a vida abundante. É o que diz João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, a vontade do Senhor para nós é tremenda, né? Então, olha, veja bem, primeiro passo é você precisa entender que Deus te ama e ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Ponto, tá? Segundo ponto, nós somos pecadores. E o nosso pecado nos afastou de Deus. Você entendeu? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz as nossas escolhas próprias. E às vezes, dentro das nossas escolhas, o caminho fica estreito, né? Fica difícil. Mas foi a sua escolha. A Bíblia, em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram. Meninas, não é 1, 2, 3 ou 4, não. É todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, Deus me ama, tem um plano para minha vida. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, mas a graça do Senhor me alcançou. O terceiro ponto é: Jesus se entregou para que eu e você fôssemos salvos, né? Nós fomos alcançados pelo amor, pela graça. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu
Primeiro passo para eu ter um relacionamento com Deus. Deus te ama, tá? Em primeiro lugar, ele te ama. E ele quer cumprir o plano maravilhoso na sua vida. Segundo passo, eu reconhecer que eu sou pecadora, né? Terceiro passo, o sacrifício de Cristo redime eu do pecado. Ele apaga quando eu aceito a Cristo, né? Então, o quarto passo é eu preciso receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Gente, e esse convite é um convite pessoal, intransferível. O plano que Deus tem para a sua vida é diferente do que ele tem para a minha vida, para a vida da Michele. Nós somos criaturas únicas aos olhos do nosso Deus. Meninas, você podem ter 10 filhos, cada filho é um filho, cada filho tem uma personalidade, cada filho é de um jeito. Então, é preciso me ater a esses 4 passos, porque aí, quando eu aceito a Cristo, eu falo, não, agora eu vou ter um relacionamento com Cristo. Eu aceito a Cristo e começo um relacionamento com Ele. Porque Ele faz o convite, tá? Você fala, mas como eu vou aceitar Cristo? Porque Ele faz o convite para você. Ele está aí à espera da sua resposta, né? Em Apocalipse 3:20 fala assim, ó um minutinho, rapidinho. Ei, reconhecer que é pecador, reconhecer que ele mandou o filho dele para que fosse entregue, para que nós fôssemos salvos, e o mais importante, aceitar o convite de ter um relacionamento com Deus. E aí, quando você começa um relacionamento com Deus, sabe quando a gente está namorando? Hoje é zap zap, na primeira coisa, quando se tem ideia, né? Quando se quer conhecer alguém ou quer afunilar um relacionamento, hoje a gente tem as redes sociais, né, gente? Então hoje você dá uma fuçadinha no Instagram, da bonita ou do bonito, né? Você dá uma stalkeada lá no Instagram, no que te interessa. Aí conversa com um amigo, o outro você já descola o telefone, né? Manda uma mensagem. Então, tudo parte do diálogo. Ai, mas diálogo pelas redes sociais é uma forma de diálogo, né? É uma forma de diálogo. Então, nós vamos começar a falar propriamente dito como Deus fala conosco. Vamos lá, Mi? Vamos lá. Passar a bola para você. Então, é muito interessante, conforme você ia falando, eu até estava anotando aqui, né? Absorvendo e anotando. E, de fato, é a comunicação, né? E Deus sempre quis se comunicar com o homem. Nós vemos isso desde lá de Gênesis, Deus conversando tete a tete com Adão e Eva. Como nós podemos saber, Deus se importa comigo, Deus quer de fato falar comigo, eu consigo ouvir a voz de Deus? Sim. O Senhor, Ele quer que você se comunique e quer que você também entenda a comunicação dele contigo. Nós podemos entender isso, eu até anotei algumas coisas aqui, que só conhecemos Deus porque Ele se revelou para nós. Deus, Ele fala. E a voz de Deus, ela é uma voz poderosa. Como nós podemos entender que Deus se revelou? Como é que Deus se revelou, Michele? Deus se revelou pela obra da criação, certo? Isso nós podemos ver lá em Salmos 19. Segunda coisa, Deus se revelou através da nossa consciência. Muitas vezes a nossa consciência pode estar deturpada, mas Deus se revelou através da consciência
do homem, os quais mostram a obra da lei escritas em seus corações. Tô lá em Romanos 2:15, que diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos. Ô, Michele, você tá me ouvindo? Sim, As meninas estão falando que está travando. Menina, está travando o meu ou o da Michele? tá travando. Você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo. Vamos O esperar então áudio as tá meninas. travando. Vamos esperar então as meninas falarem, né, pra gente. Elas estão falando que o áudio tá travando. Vamos lá, se estiver travando, eu te dou um toque. A sua internet está bem desfocada. Tá, eu tava vendo você desfocada, agora eu tô vendo bem. É, Tinha desfocado, mas eu tava é. ouvindo sua voz. Eu acho que é coisa da A, Ma- internet mesmo. a Marcela falou, cada hora uma. Misericórdia. Vai orando aí, gente. Vamos orando, povo, vamos orando. Vamos lá, amigo. Então, Você estava lendo? vamos lá. Deus se revelou na consciência do homem, certo? E isso a gente é constatado lá em Romanos 2:15, que mostra que as obras da lei escritas em seus corações, testificando juntamente com sua consciência, seus pensamentos. Aí fala assim, os seus pensamentos, quer acusando-os, ou seja, deixa eu explicar aqui de uma forma mais básica. Os pensamentos, a consciência, você tem uma consciência, seja ela te acusando ou seja ela te defendendo. Então, a consciência é como um alarme, certo? A consciência do homem é como um alarme. Então, a gente sempre sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Principalmente o cristão. Todas as vezes que a gente está transgredindo a palavra de Deus ou desobedecendo a palavra de Deus, isso vem na nossa consciência. E isso é Isso. uma forma de Deus revelar-se, ou seja, é uma forma de Deus falar com você. É uma forma que Deus usou para falar conosco. E isso respaldado na palavra. E aí nós vemos também que Deus se revelou progressivamente pelas escrituras proféticas. Então, Deus falou lá de Gênesis, Apocalipse. Deus falou de diversas maneiras. Aí eu quero entrar lá em Hebreus, que é o tema que eu peguei aqui para a gente hoje, que diz assim, Hebreus 1, versículo 2, que diz assim... Espera um Versículo pouquinho, 1, deixa eu perdão, perguntar. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, é a palavra de Deus, certo? Uhum. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nesses últimos dias através do seu filho Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, Deus usava os profetas. No Novo Testamento, nós temos o próprio Jesus Cristo que fala conosco. Então, o Senhor se revela também pela sua palavra. E aí, Amém. a quarta coisa que também está colocada aqui é que Deus se revela completamente através do seu Filho Jesus Cristo. Então, como que Deus fala conosco hoje em dia, Michele? Deus fala conosco. Sim, Deus fala conosco principalmente, infalivelmente, sem questionamento nenhum, através da palavra. Sempre. Essa é a melhor e mais segura forma de você ouvir a voz de Deus. É ler a palavra, não é? Acontece que nós estamos... É muito interessante a gente falar isso daqui. Eu até anotei umas coisas. Que Deus fala conosco através da palavra, através de situações corriqueiras do dia a dia. Só que às vezes a gente está tão desatento que a gente não se liga que Deus está falando.
Deus usa através da palavra do pastor quando ele está ministrando, lá na EBD, na Escola Bíblica Dominical, através de um abraço de um colega, através de uma palavra de um colega, através de um hino. Então, Michele, e às vezes Deus fala conosco através de uma situação assim super corriqueira, né? sim. Assim, você tá buscando de Deus, você tá. E aí vem uma pessoa e te fala alguma coisa e fala, oi, né? Como assim você tá falando isso, né? Não é? É muito engraçado, É muito interessante. É porque nós não estamos sensíveis, muitas vezes, para ouvir o que Deus tem Sim. para falar. E muitas vezes a gente quer ouvir algo e Deus fala, nananina, não, o que eu tenho para você é isso. E aí a gente finge demência, não é mesmo, gente? É pesadinho, Não mas é é comigo. realidade. Sou eu. E aí a gente não quer absorver aquilo que Deus tem para nós. Lá em Romanos 8, 28, só para entendermos aqui que Deus fala conosco até em momentos corriqueiros, diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Deus usa situações cotidianas para falar com a gente, para trabalhar na nossa mente, para trabalhar em nossos corações. Só que, infelizmente, muitas pessoas tomam como verdades promessas, segura essa. Muitas vezes, pessoas tomam como verdades promessas que são geradas pela emoção humana e não na inspiração de Deus. Verdade. Existem pessoas ainda, Débora, vê se você concorda comigo, que às vezes até distorce a própria palavra de Deus, porque ela tem um pensamento e usa versículos soltos para usar como um firmamento daquilo que ela está falando ou daquilo que ela quer ouvir. Na verdade, ela quer contextualizar, né, aquilo que ela acredita, que ela quer para si, né? E aí pego um texto fora do contexto e ok, Deus falou comigo. Porque, meninas, sabe aquela situação assim, vou dar um exemplo, vai. Que você vive uma situação, passa, daqui 2 meses, 3 meses, você está de novo vivendo aquela mesma situação. Você fala, não, de novo eu vivendo isso? Será que Deus não está falando com você? Será que Deus não está te mostrando que você fez algo errado? Que não é isso? Que o caminho não é esse? E eu aprendi a ver muito isso. Quando eu vejo uma repetição de uma situação, eu falo, opa, tem algo aí. Existe algo que eu Né? ainda não aprendi, talvez? Então, meninas, é muito, muito, muito fácil, né? Ouvir o que a gente quer. É muito fácil ir na igreja, é muito legal. A Josineide está perguntando como sabemos se é a voz de Deus ou a nossa emoção que fala com a gente. Né? Né? E aí? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu enxergo isso. Sabe por quê? Porque eu tenho paz. Exato. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar como podemos discernir isso. Confirmação, não é? É. Nós precisamos pedir a Deus, aprender a pedir a Deus que nos dê discernimento, não é? E de como a mesma Josineide diz, como podemos discernir? O Josineide, quando Deus fala conosco, em geral, a Bíblia fala que o pai repreende a quem ele ama, né? Mesmo quando é repreensão, você tem paz. Isso mesmo. Sabe? Eu vou te falar uma história que aconteceu comigo.
eu queria muito mudar de uma casa que eu morava e, enfim, aconteceram umas situações e eu comecei a ver as coisas para mudar e orando, uma situação financeira difícil, enfim. E Deus preparou uma casa do jeito que eu queria, do jeito que eu sempre orava e, sabe, você fala, mas tudo isso nesse momento, né? Mas enfim, eu mandei a documentação, ok, né? Era uma casa de locação. E eu vou te falar uma coisa: demorou 8 meses para ser liberado. Cada vez que eu mandava o contrato no cartório, o cartório achava algum defeito, uma palavra. Ó, essa palavra está errada, volta. Aí voltava, a imobiliária fazia tudo de novo, aí eu esperava o dono da casa vir assinar, que ele não morava na região, ele só vinha a cada 15 dias. Isso foi de dezembro até agosto. E muitas pessoas falavam para mim: não, desiste. Você tá doida? Com tanto lugar para morar? Não. Só que eu tinha paz. Era uma paz. É quando a gente fala, é a paz que excede o entendimento. Meninas, excede mesmo. Que é tipo assim, nem você entende a paz que você tá tendo, né? É isso. Porque é algo sobrenatural, né? Nós mulheres, a gente tem por hábito querer fazer tudo na hora, agora, já. E às vezes a gente atropela a vontade de Deus. E aí eu acho que é isso, olha a emoção, olha o coração, né? Não, eu vou fazer, calma. Silêncio, sabe? A Bíblia fala que Deus trabalha com o nosso raciocínio. Eu não posso sair gritando, esbaforido e tomar decisões mediante a um estado nervoso, mediante a um, sabe, que eu tô fora de mim. Você não pode, Tom. Então deixa a poeira baixar, Isso, e assim, sabe? é muito interessante também como eu aprendo a discernir, levando isso a Deus em oração, né? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, analisando, psicologicamente falando, analisando e refletindo sobre o que você quer ter como resposta. Aí você vai ter noção do que você quer. Olha para dentro e vê qual seria a resposta. Isso não é pecado nenhum. Olha para dentro e fala qual é a resposta que eu queria ouvir de Deus. Escreve no papel. Eu queria ouvir isso. Aí tu vai ver que é a tua emoção, né? Lógico que essa também pode ser a resposta de Deus. Mas aí você apresenta isso em Deus em oração. Olha lá, em Mateus 16 diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse, Mateus 16: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, veja bem, porque não foi carne e sangue que te revelou. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Né? Então, isso entra também na questão do que nós queremos ouvir e do que muitas pessoas nos dizem proferindo ser Deus. Sim. Né? Então, nós precisamos pensar na palavra, meditar na palavra, orar, pedir para Deus discernimento e ter exatamente uma exata convicção do que sou eu que quero. E aí, Meninas, esperar em Deus. aí, Michele, eu entro com a história de Davi, né? Davi era um profeta do Senhor. Ou Davi, não, desculpa, Elias. Sim. E Elias era um homem, né, tremendo nas mãos do Senhor. E Elias, um certo momento da vida dele, ficou procurando ouvir Deus. E a palavra diz que Deus veio no cicio, num ventinho, na suavidade. E às vezes a gente quer Entendeu? muito movimento, muito E às barulho. vezes a gente quer né, a emoção. Sim. Fala, Jeová. Jeová fala.
Meninas, ó, Deus fala através é, de anjos, a gente vê na Bíblia, né? Vamos colocar isso biblicamente, exemplos bíblicos, né? Ele falou através de anjos. Quando Zacarias, que era sacerdote no templo, Zacarias foi pai de João Batista. E Deus falou, um anjo apareceu a Zacarias e falou com Zacarias, né? Maria, o anjo apareceu para Maria para dizer que ela ficaria grávida do Filho de Deus, né? Uhum. Os pastores, olha os pastores, que engraçado. Além de do anjo, Deus usou os firmamentos para mostrar onde Jesus estava nascendo, a estrela. Então, Deus fala através de anjos, Deus fala através de sonhos, né? Meninos, e olha, uma coisa que eu fui pesquisar e eu resolvi passar essa informação para vocês a gente tem é muito comum hoje nos nossos dias, você ver a caracterização de anjos como criancinhas. Ai, o anjinho, que bonitinho. Não, anjos são seres poderosos, né? Então, né? Vamos guardar. Deus fala através de sonhos, falou com Jacó, falou com José, né? Com Nabucodonosor. Então Deus fala através de sonho. Mas não é qualquer sonho, meninas. Eu, por exemplo, Deus fala muito comigo através de sonhos. E geralmente é assim, se é um sonho que eu vi muito detalhe, é um sonho que fica na minha mente, permeando, aí eu já paro, tento lembrar do sonho, vou orar e aí eu já fico me preparando. Deus fala pela escrita, né? Deus falou várias vezes pela escrita, né? Deus fala pelo Shekinah. Shekinah, o que é isso, pastora? É a glória do Senhor. É a manifestação visível. Ai, Deus aparece? Não, às vezes Deus usa elementos da natureza. O dilúvio, sabe? O dilúvio, se você caiu nessa página, querida, é porque Deus queria que você estivesse aqui. Tem uma menina falando que está querendo desistir do casamento e daí ela caiu nessa página. Então é a Maria Cláudia. Maria Cláudia, pega o link, o link na bio e depois fala com a gente. Então, Deus fala. Olha, quando Deus foi falar com Moisés, uma sarça começou a queimar e não se consumia. Né? Oi, como assim? Deus falou com Gideão através do algodãozinho lá, a hora estava molhado tudo fora, a hora só. Então Deus usa diversas maneiras. Sabe, em Atos 2, Deus veio como um vento impetuoso. É a natureza. Encheu o lugar. Mas não era um vento de tempestade derrubando, não. Era um vento do poder, da glória de Deus. Eu já vi o Shekinah de Deus algumas vezes, né? Em cultos assim, na igreja, e de repente olhava para a igreja, estava uma nuvem, era uma nuvem, como se meus olhos tivessem abafado. Como se os meus olhos estivessem embaçados. E aí eu sentia, nossa, gente, é uma alegria, é um poder, é tudo junto, é muito bom. Então, Deus fala com a gente, números, sabe? Deus fala verbalmente. É o que nós falamos aqui, através do pastor, através de você estar conversando com alguém, a pessoa fala uma coisa e fala, nossa, não acredito que você está me falando isso. Eu preciso estar sensível, tá? Exatamente. Porque Deus fala por visões. Deus falou com Daniel, falou com Ezequiel, falou com Isaías, entre outros profetas, né? E principalmente Deus nos usa. Deus nos usa. Quantas vezes você está falando com uma pessoa aquilo que a gente acabou de falar? E aí, como Deus falou com você? É como você tá? Às vezes eu estou papeando e a pessoa fala, nossa, pastora, você falou tudo que eu precisava ouvir. Falava. Aí às vezes eu falo, mas eu nem comecei a falar.
Então, o principal é eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar sensível, sabe? Sensível a entender, sensível a ouvir. Às vezes, não é que Deus vai tirar seu casamento, né? Ai, pastora, já assinei o divórcio. Às vezes é um tempo. Prefira acreditar em Deus. Prefira entender que Deus quer o melhor para sua vida. A Josinei fala, Deus fala por meio de louvores. Sim, gente. E vou falar uma Exatamente, coisa sim. para vocês. Eu sou uma levita de nascimento. Às vezes eu nem preciso prestar atenção na letra, que é uma coisa que eu tenho, né? Eu tenho de hábito, nem sei se é hábito que é, eu guardo letra facilmente. Às vezes a música, a interpretação vai te elevando, vai te. Tem uma americana, Tasha Cosby, uma coisa assim. Menina, aquilo é o anjo, é o céu na terra. Eu entendo inglês? Não. Mas eu ponho vídeo de adoração. Então, às vezes é como fala, Michele, como que eu vou falar? Atmosfera, vá. É a atmosfera do lugar. Sabe quando você entra no culto, ou você entra até o lugar e fala: Meu Deus, que delícia, que atmosfera, que ambiente maravilhoso. E aí você sabe Deus que Deus fala, está falando com você. né? Você sente a presença. É aquilo que você falou, é a Shekinah, você sente, É o Shekinah. né? Você sente isso. O que nós precisamos tomar muito cuidado são as interpretações, né? A pastora Débora estava falando uma coisa muito interessante, que Deus fala através de sonhos. Michele, você acredita nisso? Acredito. Acredito sim, porque é bíblico, né? Nós vimos na É Bíblia. bíblico. Só o que nós precisamos estarmos sempre atentas é porque nós também sonhamos com restos diurnos, vamos falar assim, né? Com restos diurnos. E às vezes, muitos dos nossos desejos, vamos pensar que muitos dos nossos desejos que não estão manifestos, ou até mesmo os desejos manifestos, vêm através dos nossos sonhos. Então, todas as vezes que nós temos um sonho, nós precisamos, principalmente quando estamos falando de restauração de casamento, todas essas coisas, nós precisamos orar e pedir para que Deus nos confirme, né? Para que Deus nos mostre se esse sonho foi de fato uma revelação de Deus. Para que a gente, eu sonhei que eu estava assinando um divórcio. Aí vai lá no dia seguinte e assina o divórcio e pronto. Aí Deus me mostrou em sonho. Ou então Deus usou um profeta para me falar isso, isso, isso. Está confirmado na palavra? Né? Nós sempre temos que ter isso em mente, que isso é algo muito sério. Né? A voz de Deus é uma voz de calmaria. Como a pastora Débora falou, até para repreensão, até para aquilo que você queria ouvir um sim, Deus falou um não, ou então você queria um não e Deus falou um sim. Isso vai te trazer uma paz. Você pode estar chorando, se lamentando, mas te gera paz. Então tá aí a voz do Senhor, né? Porque Porque muitas vezes, né, Michele, o que nós precisamos, eu volto a falar, é aprender a descansar. Sabe? Tem uma menina falando que ela está cansada de viver triste, né? A Mari. Mari, procura a gente depois, tá bom? isso. Mas ela tá falando que ela não sabe se assina um divórcio, não, mas ela tá cansada de viver triste, Vamos né? para um versículo? Posso?
Vamos lá em João. Pode? Deve. Vamos lá em João 16, 22. Eu esqueci o nome da garota. É Mari. Tá como Mari FS. Abre a sua Bíblia, se você tiver um exemplar, ou então anota aí, depois você procura na internet. João 16, 22 diz assim: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristezas. Tendes tristezas. Olha o que a palavra diz. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Então, o que Jesus está... Embora o contexto seja ali uma ascensão de Jesus ali com os discípulos, o que a verdade aplicada aqui é que Jesus disse que mesmo passando por tristezas, dificuldades, angústias, ansiedades, seria possível novamente sorrir. Por quê? Porque Jesus prometeu isso. Né? Quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, nós achamos alegria até mesmo na tristeza. Porque a nossa alegria ninguém pode tirar. Mas que alegria é essa? É a alegria da salvação. É a alegria que Jesus prometeu voltar. É a alegria da promessa da vida eterna. Né? Então, às vezes a gente se vê numa situação de tristeza, porque a vida é assim, nós nos vemos mesmo muito tristes, mas nós precisamos ter em mente que a nossa verdadeira alegria está em Jesus Cristo. Isso ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos tirar. Mas, Michele, e as promessas? Gente, o que é a promessa? Elas vão vir. Né? A promessa não é uma afirmativa de que alguém te prometeu e vai cumprir? Né? Prometi algo para você, eu vou cumprir. As promessas de Deus estão na Bíblia. Aqui nós vemos muitas promessas para com a humanidade. E esse compromisso é firmado pelo próprio Deus. E o que Jesus nos promete? Salvação. Ele promete voltar. Ele promete a vida eterna. É nessas promessas que nós temos que estar respaldadas, firmadas, esperançosas. É nessa promessa que nós temos que aguardar. Não é porque essa promessa é verdadeira. Porque não veio vida do abundante. homem, veio de Deus. Sim, sim. Não é isso? E o que a Bíblia nos promete? Salvação, saúde, prosperidade, livramento, provisão, comunhão, vida plena, Espírito Santo. Está aqui na palavra. Essas promessas vão se cumprir. Não é? Porque o Senhor nos ama. Independente da situação que estamos vivenciando, o Senhor nos ama. E tem o melhor para nossas vidas. Então, meninas, tocando nesse assunto, nós temos que ter cuidado com as promessas que estão fora da Bíblia. Não é? Porque às vezes a nossa cabeça dá um nó. Michele, mas Deus usou fulano para falar isso. Essa promessa está respaldada na palavra? Não é? Não estou falando que eu não acredito em profecia. Gente, eu acredito. Sou pentecostal até o tutano. Eu acredito sim que Deus usa o que Ele quer, na forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando nós vamos para a Bíblia e nós vemos a história de Balaão, Deus usou ali, gente. Uma mula. Não foi uma mulinha? Uma mula. Pois então, Deus usa, só que daí eu preciso ver se de fato aquilo veio do Senhor. Por quê? Ô, Michele, Deus usou o galo. A palavra, Verdade. Jesus falou antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, avisando Pedro. Pedro devia ter falado, Senhor, tá doidão, né? Um galo cantar. Que forma, né? Porque, gente, eu quero ler um versículo com vocês, lá em Jeremias 23, 16. Só para a gente dar uma fechadinha aqui. Que nós temos que ter cuidado com as promessas que não estão na Bíblia, né? Com profecias de homens. Por quê? A Bíblia Jeremias? é inerrante. Ela é a palavra maravilhosa de Deus. Ela não erra. Já o homem,
pode perfeitamente agir pelas suas emoções, como a nossa colega falou lá atrás. Como eu vou saber que sou eu, como eu vou saber que são as minhas emoções, não é? Lá em Jeremias 23:16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Queridas, tem uma coisa um pouquinho pesada, mas rapidamente, sem perca de tempo, para não tomar muito tempo, que eu chamo, ai que vergonha, mas eu preciso passar para vocês, que eu chamo de profecia universal. Que a pessoa fala, aqui tem 5 pessoas com dor de cabeça. Ô, gente, numa multidão de 50 pessoas, multidão não, vamos pensar em número reduzido de 50 pessoas, qual é a proporção de não ter, de fato, ali 3, 5 pessoas com dor de cabeça, gente? Eu, por exemplo, tenho dor de cabeça quase todo dia. Eu tenho enxaqueca, é terrível. Então, quer dizer, Deus te promete, nananana, Deus tem visto o teu choro. Lógico que tem visto. Não preciso que ninguém me fale isso. A palavra do Senhor me fala. Que Deus sente a minha dor, né? Então, agora, quando vem aquela pessoa que entrega algo para você, que você orou em silêncio no seu quarto, que ninguém sabia. Aí, gente, como é que eu posso refutar uma coisa dessa? Como que eu posso ignorar uma coisa dessa? Nós temos que ter muito cuidado, porque as grandes seitas heréticas aconteceram por visões. Acredito em visões? Sim, Deus já me deu visões. A pastora Débora contou aqui uma visão maravilhosa que Deus deu para ela. Só que daí existem seitas, pode pesquisar lá no Google, que vocês vão ver que um anjo apareceu, né? Ali, na verdade, uma teofania, segundo essas crenças, nessas seitas, e que ali Deus revelou aquilo que não está na Bíblia. Ou seja, eu tenho uma revelação a mais para você. Não existe. Não existe nem a mais, nem a menos. A palavra de Deus, ela é completa. Então, se alguém te falar algo que está fora da palavra, não acredite. Porque isso não é Deus. Eu aprendi, né? E até brinco que quando Deus fala comigo, ele só falta colocar CPF e RG, né? E Deus fala comigo numa particularidade muito grande, assim, de detalhes, de palavras que eu usei para orar, assim, dentro de casa, sozinha. Uma vez eu estava muito aflita, eu estava indo para a igreja, eu estava no metrô e eu orei, e depois o Senhor usou o pastor e falou: olha, tem uma pessoa aqui. Não, ele me apontou a você numa igreja, gente, numa igreja com 3.000 pessoas. Ele me apontou, fez o câmera chegar até mim. Você aí, ó. Aí eu tava, falou a minha roupa, aí quando o câmera chegou em mim, ele falou: você mesmo, Deus tá mandando te falar que a tua oração que você fez assim, 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 Deus ouviu. Então, meninas, foi muito específico, porque ninguém ouviu, eu tava dentro do metrô. Você entendeu? Então, é esse nível de intimidade que a gente tem que ter. Porque às vezes Deus fala conosco também no silêncio, sabe? Porque aí Exato. eu tenho a paz. Eu tenho a paz. Tá difícil? É o que a Michelle falou, tá difícil? Tá? Você tá no meio da guerra? Tá? Mas eu tenho paz. Sabe? Muito cuidado. Às vezes eu falo, eu fico pensando, né? Não, pastora, mas foi Deus que deu o meu marido, parará, parará. Algumas meninas já me procuraram, inclusive meninas que sofrem violência física, violência psicológica. E aí eu pergunto, será que foi Deus mesmo que te deu esse marido? Porque se Deus te deu esse marido, esse seu marido se desviou do Senhor. Porque a palavra é muito clara quando ela diz
né? Que Deus fala os deveres da esposa, mas ele fala do dever do esposo também. E o esposo, ele precisa amar a esposa como a sua própria carne. E Como ele Cristo não amou a depende só da igreja. mulher, da esposa, é para o homem que Deus fala. É para o homem, E aí ele vai sabe? ferir a própria carne? Você entendeu? Então, eu sei que às vezes a gente tem aí inúmeros estudos quanto, ai, como a mulher deve ser, a mulher sabe, a mulher de Provérbios 31, a mulher tarará, a mulher tarará. Ok, meninas, mas eu preciso, se eu conheço a palavra, a Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as escrituras. Porque se eu conheço a palavra, eu vou saber reconhecer que aquela situação está fora do contexto bíblico. Não precisa ninguém vir me falar. Meninas, eu não gosto, assim, eu sou veemente em falar, às vezes as meninas falam, olha, mas Deus usou um profeta para falar que fizeram macumba, fizeram um trabalho. Querida, eu creio no Deus onipotente. Se fizeram, perderam tempo. Você entendeu? Porque ou eu creio que o sangue de Jesus me dá a cobertura, que no nome de Jesus eu vou repreender e todo demônio vai sair fora, ou não. Ou eu deixo os demônios fazer o sambalelê na minha vida. Uhum. Então, Por cuidado. isso, exatamente, é por isso que, na dúvida, vai para a palavra. Ela é a tua bússola. A palavra, ela, ó, abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Michele, a gente tem mais uns 3, 4 minutinhos, Meu porque eu quero trazer uma novidade que eu falei a semana passada que eu ia verdade, a trazer. novidade quentinha. Olha só, a palavra de Primeiro Deus. Timóteo? Isso, 1 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler ela. Ó, a palavra de Deus, lembrando, na dúvida, fique com a palavra de Deus. Ela te basta, ela é inerrante, ela é Amém. infalível e ela é suficiente. Michele, não sei se é minha emoção, ou se é a palavra de Deus, ou se é a voz de Deus. Vai para a palavra, minha querida. É tua bússola. Olha lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, na Bíblia, nós temos base, temos segurança, temos padrão, fonte de conhecimento, sabedoria. Ela é completa. Por ela, e só por ela, é que nós vamos saber quem é Deus, o que ele quer de nós e o que ele é. É através da palavra. A palavra não erra, Amém. não é? Amém. É. Então, meninas, assim, fica aí a nossa dica, aconselhamento. Quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais eu me proponho a andar com Cristo, eu me proponho a estudar a palavra, menos eu sou enganada. Glória a Deus. Sabe? Cremos em profecia, sim, cremos em visões, sim. O que eu preciso é ter aquilo que nós falamos na live passada, equilíbrio e a maturidade. Com a pessoa que tem a maturidade espiritual, ela não vai se deixar enganar. Michele, o seu ficou ruim, ruim, ruim. O nosso coração é enganoso. O coração é de onde saem as emoções. Então ele nos engana, sabe? É traiçoeiro. Então, assim, olha, cuida. Cuida do seu relacionamento com Deus. Está difícil? A luta está grande?
Fala, Senhor, eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a andar contigo e ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz, sabe? Eu preciso estar atento, eu preciso estar sensível. A entender. A palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se ele é templo do Espírito Santo de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou saber quando Deus está falando comigo. Meninas, assim, tem sido um tempo muito maravilhoso, muito bom. Michele, quer dar algumas considerações finais? Não, Dé, já falei essa parte da palavra. Tem dúvida? Corre para a palavra, ela é infalível. Tem dúvida, vai para a palavra. Tem mais dúvida, chama a gente estuda junto. É assim, gente. Conhecimento é uma dádiva. E Deus nos presenteou com cérebro, com todos os instrumentos para que a gente, olha eu olhando o tempo, para que a gente pudesse aprender, né? Absorver o aprendizado. Então, meninas, tem sido um tempo bom, um tempo muito maravilhoso. Eu fiquei de dar uma boa notícia, né? Uma novidade para vocês. Nós estamos caminhando juntas aí nesse grupo, já vai para 8, 9 meses, né? Nós começamos em março. E Deus tem feito muitas coisas, Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco, Deus tem levantado pessoas para caminhar com a gente e tal. E Deus, através de Deus, o direcionamento, nós vamos montar um projeto social, tá? O projeto social chamado Graça Abundante. Porque nós entendemos que a nossa ajuda não pode ficar só via web, né? Nós precisamos ter uma ajuda, nós já ajudamos algumas meninas com terapia, com atendimento, já tivemos o prazer de ajudar com cesta básica, enfim. Mas nós vamos tornar o Casal Restaurado, o nosso canal, nós vamos tornar em um projeto social. Esse projeto social linkado a quê? Ajuda a mulheres cristãs, mulheres não cristãs, mas a nossa base, o nosso princípio é fazê-las entender que este tempo é um tempo que Deus quer caminhar contigo. Por isso o nome do projeto vai ser Graça Abundante, tá? Projeto Graça Abundante. Nós vamos estar passando para vocês nos nossos canais de WhatsApp, de YouTube, nós montamos no YouTube e Instagram. E para as meninas de São Paulo, vamos lá, galera de Sampa, nós vamos fazer nosso primeiro encontro aqui em São Paulo, dia 12 de dezembro. Nós vamos fazer um chá entre amigas, ok? Então é só o primeiro, porque depois nós vamos correr o Brasil fazendo chá. Então, dia 12 de dezembro, nós vamos estar fazendo um chá, um encontro desse projeto, dessa galera do Casal Restaurado, para as meninas de São Paulo. Nos procurem no privado, nós vamos estar pondo mais informações nos grupos de WhatsApp. Por conta ainda da pandemia, tal, a gente vai fazer tudo dentro dos padrões, dentro das exigências, né, que o governo tem estabelecido. Então, tem poucos ingressos, né? A gente vai reverberar esse custo, porque a gente está montando aí uma planilha, uma ajuda social mesmo. Karina, eu quero ver você, Karina. Então, a gente vai estar passando para vocês, vai estar mandando mais também, informações. Pastora. Oi? A Célia está falando Portugal também. Vamos sim, vamos para Portugal. A gente já tem alguém lá, né? Eu tenho uma sobrinha que está morando em Portugal. Mas, gente, vai ser uma grande bênção. Então, guardem na sua agenda. É dia 12 de dezembro, vai ser às 14h, aqui em São Paulo. Nós encontramos um lugar próximo ao metrô, tá? Metrô Patriarca, sim. Gente, é coisa de 3 minutos mesmo do metrô até o local do evento. É um salão de eventos, tá? Venha, Giselda, venha, mulher.
Quem sabe o segundo não é aí em Pernambuco, hein? Então, nós vamos começar. Nós vamos dar essa. Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, né? Então, quem chegou aí? Quem chegou? Deixa eu mostrar. Quem chegou? Então, nessa unção e nessa ousadia, olha aí! E nessa unção e nessa ousadia, no dia 12 de dezembro, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro encontro, tá? É o encontro da nossa turminha do Casal Restaurado. E nós vamos estar lançando oficialmente o projeto social Graça Abundante. Nós contamos com a ajuda de todas vocês, de todas meninas, porque assim, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é poder ajudar todas, acolher a todas. Eu acredito que futuramente teremos um lugar físico para atendê-las pessoalmente. Tudo isso é uma questão de tempo, né, de viabilização. Isso, hein? Quero você aqui, hein, Regiane? A Regiane é minha vizinha. Vai ser aqui pertinho da gente, Regiane. Perto da feira de sábado. A gente conhece. Tem umas meninas da Baixada acompanhando aqui também. Dá para vir. Não, gente, a galera da Baixada dá para vir, é metrô, é tranquilo. Por isso, é aqui perto da feira de sábado, pertinho do metrô Patriarca. Assim, é uma reta. Sai do metrô, uma reta. Mas a gente vai estar passando, nos procurem, a gente vai passando maiores informações nos grupos, tá? O nosso tempo está aí quase acabando. As vagas, é óbvio, meninas, são limitadas por conta que tem um número específico, né? A ser cumprido. E vai ser uma tarde maravilhosa, com muitos sorteios, muitas brincadeiras. Virão quase todas administradoras, só algumas que não vão conseguir agenda para estar conosco. Mas vai ser um tempo de Deus, né? Nós vamos ter aí psicóloga, nós vamos ter uma advogada que eu estou entrando em contato para ela falar sobre violência doméstica, e a gente vai ter muitos prêmios, muitos sorteios, muitos brindes, muita coisa boa, muito papo e muita conversa. Vamos ter aí um tempinho de umas 5 horas para a gente ficar junto, para a gente conversar, tirar muita foto. Então, meninas, conto com vocês, conto com a ajuda. Esse encontro é a nossa primeira saída aí do nosso projeto, tá? Eu vou colocando vocês a par desse projeto. E aí, é isso, Regiane. Vamos trabalhar, mulher. Você é minha vizinha aqui, a gente ainda não se conhece. E a gente vai caminhar junto. Nossa intenção é estarmos juntas em família, tanto que o chá vai se chamar chá entre amigas, porque nós somos amigas, pertencemos a uma família, a família de Cristo, somos irmãs em Cristo. Amém. E como irmãs, a gente tem que uma ajudar a outra, uma cuidar da outra, sabe? A história de andar dois, porque quando um tá fraquinho, o outro tá bom. Isso, Laila, vai ser a primeira de muitas. Então, vamos atrás disso, menina, de conquistar a nossa identidade em Cristo, andar juntas, fortalecidas em Deus pela fé. Essa é a nossa atenção. Então, você, mulherada, que conhece alguém da sua igreja que está precisando de um up, de uma palavra de ânimo, de alguém para caminhar junto, você de São Paulo, vem com a gente. E meninas, e as outras vamos aguardar os próximos. A nossa intenção, é claro, é poder alcançar, a gente tem menina de todos os estados aqui, né? Esse foi meio de supetão, mas os próximos a gente vai falar com uma antecedência maior, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tudo legal. Emocionada, né, Giseuda? Você imagina eu, gente, minha cabeça está se fervilhando. Por mim vinha todo mundo,
né? Fazia logo uma super Mas, lotação, mas não pode. né? Glória mesmo, vai ser bênção, muito. Então, Sandy, se você é do interior, vamos combinar, monta aí, junta 3, 4 meninas e vem, divide despesa, gente. Exatamente, Divide Sandy. Dependendo do aí, interior, tá? é pertinho, né? Então, meninas, nos procurem, os grupos a gente vai passando à medida que a gente vai reafirmando, mas é dia 12 de dezembro. A gente vai soltar algumas coisas bem legais, algumas chamadas, mas as meninas aqui de São Paulo, se quiserem começar a me procurar já no PV, eu já vou começar a fazer aí uma lista, tá? É claro que esse chá, infelizmente, o primeiro vai ter um custo, né? A gente ainda tá caminhando, né, gente? Nós temos um bebezinho assim. E aí, mas em nome de Jesus, quem sabe o ano que vem a gente consegue fazer um super encontro sem custos, né? Mas estejam orando para a gente conseguir parcerias. Jéssica, vamos para Teresina, vamos fazer uma em Teresina. Vocês orem para que nós consigamos ter parcerias, né, de pessoas, de empresários, porque tem muitas meninas para serem ajudadas, muitas meninas para serem alcançadas. E um dos maiores ensinamentos de Jesus foi encontrar patrocínio, isso mesmo, a generosidade. Essa precisa ser a nossa lição de vida, né? Generosidade sempre. Claro que vai ter em Brasília, Fabiana. Pode aguardar que vai ter em Brasília. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho mais efetivo. E eu digo que são com mulheres cristãs porque eu tenho visto uma grande necessidade dentro das igrejas da gente ter esse papo mais tete a tete, essa conversa, e não que a pessoa não é cristã. Traz ela para ela conhecer como é bom andar com Jesus, né? Porque às vezes a gente fala, eu estou tão sozinha e a família de Deus é tão grande, alcança todos, abraça todos. Meninas, é isso. Meu muito obrigado. Eu sou apaixonada por vocês, eu sou apaixonada por isso tudo que Deus tem nos dado, né? Nasceu no coração de Deus, mas Deus entregou nas nossas mãos. E aí Deus tem mandado tem nos dado alguma orientação e a gente vai caminhando segundo aquilo que Deus nos preparou, tá? Um beijo grande, Deus abençoe. Vamos estar aqui na próxima semana, que a próxima semana a gente vai lançando mais novidade do encontro. Esse mês nós vamos ter lives maravilhosas de temas assim muito bons, tá bom? Então, meninas, conto com vocês para o nosso primeiro encontro. Um grande beijo, fiquem com Deus. Amo vocês, um beijo no coração de vocês e que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família hoje e sempre. Fiquem com Deus, um grande abraço. A semana que vem a gente se vê de novo. Vai lá e me chama no meu particular para te dar mais orientações sobre o encontro. Beijos, queridas.